Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 1 do livro de Romanos, ou seja, a carta de Paulo aos Romanos. Bem, o tema é a vida pela fé. O tema desse primeiro capítulo, desse capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Neste capítulo de Romanos, nesse estudo, veremos que, ao saudar a igreja, Paulo falará acerca do chamado e da vocação que eles receberam dos céus. Por isso, o apóstolo não cessará de interceder e dar graças a Deus pela vida deles, pois a fé dos cristãos de Roma se espalhava por todo o mundo. Ele declarará o seu profundo desejo de vê-los de forma pessoal. Algo está planejado há muito tempo e espera seja bem-sucedido na próxima vez. Paulo irá declarar seu amor pelo reino e explicará por que vive para anunciar o Evangelho. Isso nos motiva a anunciar a todas as pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Se tem alguém que ainda não conhece Jesus, sejamos motivados a falar de Jesus para essas pessoas. Concluindo, se ele falará sobre a degeneração moral do ser humano e apontará como sequência a distância de Deus, mostrando que os homens não se importam com a existência dele ou mesmo com os seus mandamentos. Então é isso que nós vamos ver. Romanos 1, o contexto da história, contexto histórico de Romanos, capítulo 1. Leremos a carta mais longa escrita por Paulo. É considerada por muitos como a mais grandiosa de todas. Ela contém a mais completa explicação sobre a doutrina da justificação pela fé em Jesus e não pela obediência à lei de Moisés. Não é que a lei é perfeita, a lei é de Deus, mas ninguém é salvo por ela. Nós somos salvos por Jesus Cristo, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. A lei é boa, mas ninguém conseguiu cumprir. Jesus conseguiu, por isso ele é o nosso Salvador. Essa carta engloba diversos ensinamentos sobre salvação e sua aplicação prática à nossa vida. Ao estudarmos ela, poderemos alcançar maior apreciação pela expiação de Cristo e pela paz e esperança que todos podem encontrar nele. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Paulo se diz escravo. A palavra grega doulos é incorretamente traduzida em muitas Bíblias como servo ou conservo. Na verdade, a palavra doulo é escravo. Um escravo tinha dono. Fora comprado por um preço. Não recebia salário e não podia se demitir. Um servo podia se demitir, recebia salário e era uma pessoa livre. O próprio Jesus tomou a forma de um escravo, Filipenses 2,7. E Paulo lembrou aos cristãos: não sois de vós mesmos, fostes comprado por um preço. 1 Coríntios 6, versículo 19 até o 20. Paulo era apóstolo pela graça e chamado de Deus, quando o chamou à conversão de vida, Deus o comissionou como apóstolo. Atos 9. Evangelho é uma palavra transliterada do grego
Evangelion, que significa boas novas. O apóstolo recebeu do Senhor a atribuição de proclamar e ensinar as boas novas a respeito de Jesus. Mateus 1, versículo 2. O cumprimento das profecias é o tema desse versículo aqui, versículo 2. As boas novas não o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e as Escrituras hebraicas não é corretamente entendida. Então, esse cumprimento da Escritura não foi entendido. O tempo todo, desde Gênesis até Malaquias, Deus falando e eles sem entender. Quando Jesus chega, eles ficam dessa situação ao ponto de rejeitá-lo, porque não entenderam tudo quanto Deus falou de Gênesis até Malaquias. Romanos 1, 3, a semente de Davi. Jesus é o Filho de Deus em um sentido diferente do que são os cristãos, que também são chamados filhos, em razão do nascimento espiritual e da adoção da família de Deus. Romanos 8,15. Jesus é Filho de Deus, primeiro, por ser o Filho eterno e a segunda pessoa da Trindade. Isaías 9,6. E segundo, por ser o Filho encarnado que nasceu de uma virgem, tendo sido concebido no momento em que o Espírito veio a Maria. Lucas 1:35. Jesus também é o Filho messiânico que veio da descendência de Davi, segundo Samuel 7, de 12 a 16. Segundo a carne, é literalmente o termo que nessa perícope refere-se à verdadeira natureza humana de Jesus. Romanos 1, versículo 4. Filho de Deus. Em sua humilhação, Jesus foi desprezado, rejeitado e tinha a forma de um servo. Ele falou como filho do Pai, mas foi perseguido porque também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Nos versículos, nas referências que citarei agora, você encontra mais esclarecimentos sobre isso. Isaías 53, 2, Filipenses 2, 7, João 5, de 19 a 23, João 5, 18. Na cruz, sua filiação foi questionada. Mateus 27, 39 a 43. Mas o Espírito de Santidade levantou Jesus dentre os mortos. Esse evento o distinguiu como filho único do Pai, exatamente sobre a morte e Satanás, investindo de todo o poder. Romanos 1, 5. A obediência à fé. A obediência da fé, Romanos 10, 16, é melhor entendida como a fé que resulta em obediência. O ministério de Paulo procurava fazer todas as nações, procurar trazer todas as nações à obediência a Jesus Cristo e a seu Pai. Romanos 1, 16 fala: vós cristãos. Os cristãos pertencem a Jesus por terem sido chamados. Esse chamado não é um simples convite, é antes uma convocação soberana que resulta em salvação, quando as pessoas respondem com fé ao chamamento divino. Por meio dessa linguagem, Paulo lembrou aos cristãos romanos que Deus tomou a iniciativa de salvá-los.
Romanos 1, versículo 7. Chamados para a santidade. Chamados para serem santos não significa chamado para serem santos como se isso fosse algo que os cristãos podiam se tornar no futuro. Também não significa um título honorário ou uma pessoa extraordinariamente santa. Pelo contrário, todos os cristãos são santos por meio do chamado soberano de Deus. Eles foram separados exatamente para a nação de Israel. Romanos 19, 2. O cristão é alguém que tem perdão de pecados e é santificado pela fé em Jesus. Atos 26, 18. E por essa razão é um santo. 1 Coríntios 1, 12. O cristão pertence tanto a Jesus quanto é separado do mundo. Se sabe o tanto que ele é separado quando está separado do mundo. Romanos 1, versículo 8. Paulo agradece pelos romanos. Era comum nas cartas antigas começar com uma oração. Paulo adorou a forma de começar a carta com oração. Mas suas súplicas nunca foram uma mera formalidade na abertura dos seus escritos. Assim como a alegria entre os anjos pela conversão de um pecador, Lucas 15, 10. Paulo se alegrava pelo fato de haver igrejas domiciliares na capital do Império Romano. Ele estava agradecido pela difusão da fé. Romanos 1, de 9 a 10. Ele orava incessantemente. Paulo orava continuamente em espírito pelos cristãos de Roma. Embora muitas vezes a oração seja vista de outra forma, ela é tão necessária no ministério cristão quanto o ensino ou a pregação. Não existe separação, é oração, ensino e pregação, a base do cristianismo. O apóstolo tinha desejado ir a Roma, mas Deus estava no controle de todas as circunstâncias que o envolviam. O cristão deve buscar a vontade de Deus em tudo o que faz. Tiago 4, de 13 a 17. Romanos 1, versículo 11 a 12. Paulo roga pelos romanos. Paulo tinha certeza que por meio de seu ensino ele levaria benefícios e bênçãos às igrejas domiciliares de Roma. O dom espiritual aqui mencionado não era idêntico aos dons especiais de 1 Coríntios 12, versículo 14. Que eram dados por Deus, mas dons que o cristão transmitiam uns aos outros. Era esse dom que Deus está falando, através de Paulo. O apóstolo aos gentios estava certo de que os cristãos romanos ministrariam também a seu favor, pois cada parte do corpo de Cristo possui funções úteis em relação às outras partes. Romanos 1, 13. Os planos que deram errado, é desse assunto que se trata aqui, Romanos 1, 13. Como a cidade mais importante do mundo ainda não tinha recebido a visita de um apóstolo, como é que pode ser isso? Porque será que, em especial, o apóstolo dos gentios ainda não tinha ido
para Roma. Paulo muitas vezes planejou visitá-los, mas esses planos ainda não haviam se realizado. Na misteriosa providência de Deus, todas as coisas cooperam para o melhor. Afinal, a demora de Paulo em viajar para Roma o fez escrever essa maravilhosa carta. Valeu a pena que nós ficamos com essa carta. Todos têm esse benefício, que a carta é para todos, a Bíblia é para todos. Além disso, ele acabou indo a Roma como prisioneiro, Atos 25, de 10 a 28, e passou 2 anos na cidade pregando o Evangelho sem impedimento algum. Atos 28, 31. Os cristãos devem aprender que Deus faz com que os eventos se desenvolvam de maneira nunca imaginadas por nós. Romanos 8, 28. Romanos 1, 14. A comissão especial de Paulo. A conversão de Paulo lhe acarretou uma comissão especial e uma obrigação específica. As revelações que lhe foram concedidas aumentaram ainda mais a sua responsabilidade. A instrução e a cidadania romana do apóstolo o prepararam para alcançar vários tipos de pagãos, inclusive os educados e os bárbaros. Entre esses bárbaros também pessoas da Espanha e da Ásia Menor. Atos 14, de 11 a 18. Romanos 1, 15. Estou pronto. Paulo ansiava cumprir sua obrigação, porque nutre a expectativa de que Deus realizaria grandes coisas através do seu ministério. Romanos 1, 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque alguém se envergonharia do Evangelho? À primeira vista, o Evangelho parece uma mensagem muito estranha. Diz respeito a um carpinteiro e mestre judeu que foi morto numa cruz por Pôncio Pilatos. Por Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, em 26 a 36 depois de Cristo. Então, a mensagem afirma que esse homem, Jesus, foi ressuscitado dentre os mortos e agora é Senhor, que em grego é Kyrios, Senhor. Este título usava-se para Deus na Bíblia grega, e também atribuía-se ao imperador por alguns romanos. O próprio Paulo escreveu que essa mensagem parecia loucura aos gentios, sendo ainda um escândalo para os judeus. 1 Coríntios 1, 23. Um Messias crucificado parecia uma contradição histórica para o judeu. Um judeu crucificado parecia uma insensatez aos romanos, que desprezavam os judeus em geral. Todo aquele que fosse crucificado seria considerado membro da parte mais baixa da sociedade. Paulo não confiava em suas habilidades retóricas para superar as objeções humanas à mensagem do Evangelho, mas conhecia o poder do Espírito para mudar a vida das pessoas à medida que ouviam as boas obras novas a respeito
da morte e ressurreição de Jesus. As pessoas não são salvas pela fé, mas a fé não é a causa da salvação. A causa da salvação é a graça de Deus, a vontade de Deus e o poder do Espírito operando através da mensagem. Marcos 1,17. O justo viverá pela fé. A justiça de Deus era o centro da mensagem de Paulo. Lutero veio a entender melhor a graça de Deus ao estudar esse versículo no original grego, em vez de na tradução latina. Isso mudou para sempre sua visão de Deus. A justiça de Deus pode ser entendida de várias maneiras. Primeiro, Deus faz sempre aquilo que é justo, e pode-se dizer que a justiça pode-se dizer que a justiça é um de seus atributos. Deuteronômio 32:4. Segundo, uma vez que Deus sempre faz aquilo que é justo, suas ações ou atividades são às vezes identificadas com sua justiça. Isaías 45:8. Terceiro, a justiça de Deus é um presente divino para nós, justificando-nos diante de seus olhos. Justificação é um termo extraído das relações jurídicas e significa que um juiz declara uma pessoa como sendo justa ou reta. Agostinho escreveu: a justiça de Deus é aquela justiça que ele concede a fim de tornar os homens justos. O espírito e a letra nós vemos no capítulo 16. No Evangelho, Deus revela a sua justiça pela fé, No decorrer da carta, Paulo explica como Deus pode declarar que pecadores são justos por causa da obra de Jesus na cruz. De fé em fé, enfatiza que todo o processo de ser declarado justo vem ao homem do início ao fim pela fé. Romanos 1,18. A ira de Deus. Todas as pessoas precisam do Evangelho porque estão debaixo da ira de Deus, a qual procede de sua santa repugnância pelo pecado. Paulo escreveu sua carta enquanto ainda estava na cidade grega de Corinto, uma cidade cheia da idolatria e imoralidade. A humanidade originalmente conhecia a Deus e tinha comunhão com Ele. Nós vemos isso, que a humanidade originalmente conhecia Deus em Gênesis 3:8. Quando começou, eles tinham conhecimento de Deus. Depois do pecado, perdeu-se tudo. A história do mundo e do Antigo Testamento revela uma subsequente regressão e perda do conhecimento moral. Desde o Jardim do Éden, as pessoas têm sido injustas e têm suprimido a verdade. Romanos 1, versículo 19. Deus manifesto. Como Criador, Deus se revelou na criação. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. Salmo 19, versículo 1.
A humanidade também tem uma disposição inata para buscar a Deus, como também uma consciência moral. Deus trabalha para se revelar no mundo, porém o mundo se rebelou contra ele. Romanos 1:20. Inexcusáveis. O problema da humanidade não é o fato de que ela não conhece a verdade. A história da raça humana revela um esforço determinado para se opor à vontade de Deus. As pessoas são inexcusáveis por sua idolatria e seu ateísmo prático. Romanos 1, versículo 21. Insensatos e obscurecidos. Em virtude da obstinação humana, o conhecimento que as pessoas têm de Deus ficou nublado e seu pensamento se obscureceu. Sem conexão com o Senhor, o centro do homem perde o contato com a realidade, não compreende o propósito de sua existência e se torna ingrato. As pessoas deveriam glorificá-lo como Deus, mas em vez disso, adoram todo tipo de objeto criado. Deus revela parte de sua ira, levando a humanidade a perder sua imaginações inteligentes. Deus revela parte de sua ira, levando a humanidade a perder suas imaginações e inteligência. Romanos 1:22. Sábios, mas loucos. Um exemplo clássico de insensatez humana é encontrado em Isaías 44, de 9 a 20, onde a inteligência humana termina em tolice. Romanos 1:23. Idolatria a imagens. Muitas pessoas pensam que a história da religião se desenvolveu de acordo com um modelo evolucionário. Segundo esse ponto de vista, a humanidade originalmente possuía crenças animistas. Em seguida, progrediu para o politeísmo, para as divindades tribais e então para um único Deus Criador. Louvado seja Deus por nós nos voltarmos para o Deus Criador, o verdadeiro e único Deus. A partir daí, progredimos para o vago monoteísmo filosófico, no iluminismo e, por último, estamos agora abraçando o ateísmo na era da ciência. Nós não, alguns, mas uma grande parte fazendo isso. Mas isso não corresponde à verdade em relação à história antiga da religião. Em vez de começar o politeísmo, a Bíblia afirma que a humanidade começou com o conhecimento do único Deus verdadeiro e então declinou para o politeísmo. À medida que os seres humanos se afastaram de Deus e se separaram uns dos outros, aí Paulo afirma que a perda de conhecimento do Deus verdadeiro resultou na adoração de imagens feitas à semelhança do homem corruptível. Mesmo na era moderna, temos visto ditadores sendo adorados como se fossem deuses, e ainda a Bíblia declara que esse pecado será repetido de forma culminante no fim dos tempos. 2 Tessalonicenses
capítulo 2, versículo de 3 a 2. Romanos 1, 24. Imundícies e luxúrias. Uma vez que o mundo greco-romano rejeitou as verdades de Deus reveladas na criação, o Eterno o puniu, entregando as pessoas às luxúrias de seus próprios corações. Algo semelhante aconteceu na vida do rei Acabe de Israel, que se rebelou de forma continuada contra Yahvé. 1 Reis, versículo 16, capítulo 16, versículo 29 a 33. Como julgamento, o Senhor permitiu que um espírito profético de mentira enganasse Acabe para ele escolher sua ruína. 1 Reis, capítulo 22, versículo 22 a 23. Os antigos estavam enredados na idolatria politeísta e em sua dedicação aos seus falsos deuses, eles praticavam todo tipo de imoralidade. Romanos 1, 25. Mudaram a verdade do Criador. A perda do conhecimento de Deus na mente e no coração leva a uma troca da verdade pela mentira. Quem é servido e adorado não é o Criador, mas algo criado. E o resultado é juízo. Salmo 81, versículo 12. Romanos 1, 26 a 27. Homossexualismo. Por esta causa, os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural para aquele que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens. Então, nós vemos aqui tudo quanto o homem foi capaz de fazer neste capítulo 1 do apóstolo Paulo, nessa carta, no primeiro capítulo de Romanos, que é a primeira carta de Paulo aos Romanos. Vemos falando a partir de capítulo 1, de versículo 26 a 27, tudo que foi tipo de imundícia foi registrado aqui que eles fizeram. Romanos 1, de 28 a 32, o iníquo. Louvado seja Deus. No verso 24, Deus é descrito como entregando à sociedade a impureza. No versículo 26, a paixões vergonhosas. E no capítulo 28, é uma mente reprovada. A mente se torna um guia não confiável em escolhas morais, porque as pessoas têm rejeitado o conhecimento de Deus. Os versículos 29 e 30 traz uma lista de vícios semelhante à antiga lista de vícios. Os moralistas pagãos lamentavam com frequência a perda de virtude em sua sociedade. A lista que Paulo faz de pecado não era mais sombra do que outros escritores dessas épocas chegaram a relatar. Todo pecado é grave, seja qual for o pecado.
é ofensa a um Deus que é santo, santo, santo. Quando a sociedade aplaude aqueles que praticam e fazem esses pecados, que estão registrados aqui em Romanos capítulo 1, ela já perdeu sua bússola moral. Filósofos antigos chamaram a atenção para os efeitos sociais de peças teatrais populares. O assassinato e a imoralidade eram tão comum no palco que as pessoas não mais reagiram quando isso ocorria. Não reagiam mais quando isso ocorria na vida diária. Entretenimentos modernos têm um efeito semelhante na mente das pessoas e nos valores que controlam o comportamento. Conclusão. Concluindo este capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, explica a doutrina da justificação pela fé em Jesus, define o flagelo pecaminoso que assola a todos e ensina que a solução para a expiação de Cristo. Ao aceitar fielmente a explicação, todos podem ser justificados, perdoados e receber a salvação. Ele cita o exemplo de Abraão para ilustrar a doutrina da justificação pela fé e expõe aos doutores da salvação, ensinando como elas afetam a vida daqueles que têm fé em Jesus. Paulo fala sobre a condição eleita de Israel, de sua rejeição ao Evangelho naquela época e da sua salvação vindoura. Ele aconselha os membros, tanto judeus quanto gentios, que vivam o Evangelho para que haja paz e unidade entre eles. Também os exortando que continuem guardando os mandamentos. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente, não há nada que façamos que possa completar algo, já está consumado. Tudo está consumado. Não tem nada para completar. Jesus já deu a salvação e os salvos têm muito o que fazer. Jesus já fez a obra da salvação, que é transformar-nos, tirar essa ruindade de nós, essa natureza adâmica que sempre quer vir à tona. No espírito dele a gente consegue matá-la, sufocá-la e ficarmos vivendo em espírito. Jesus fez essa obra. E, portanto, quem tem realmente essa conversão, quem foi salvo realmente, aqueles que Deus escolheu realmente são os salvos. Então, esses têm boas obras para glorificar ao Pai que está nos céus, como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Nós não fomos salvos para vivermos numa redezinha descansando, bebendo água de coco. Nós somos salvos para trabalhar para Jesus. Se você quiser saber se é ou não uma vida de trabalho a vida do cristão, daqueles que foram salvos, basta você ver Mateus, capítulo 25, de versículo 31 a chegar até o 46. Aí você vai ver que tem trabalho. Se você está aí numa redezinha dizendo eu sou salvo, Jesus me salvou, e está pensando que é para ver assim, esqueça isso, viu? Porque nós trabalhamos, assim como Jesus trabalhou no poder do Espírito Santo, ele nos deu o seu Espírito, para no poder do Espírito a gente trabalhar. Eu não sei porque você ainda não está com 12 discípulos.
Qual é o seu caso que você não tem 12 discípulos? Se você fizer o trabalho que Jesus mandou, lá em Mateus, de 31 a 46, tenha certeza que 12 discípulos ainda é pouco para você. Você vai ter mais do que isso. Como você não pode ser mais do que Jesus, então você divide aqueles que você ganhou a mais. Você já tem 12 e passa outros para uma pessoa de confiança que também anda com Jesus, que serve a Jesus, que está com o caráter de Jesus, para discipular aqueles que você ganhou mais do que 12, não é isso? Essa altura, desde maio de 2023, que nós estamos nessa bênção de um discipulado nobreza desse Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, e aqui o negócio é trabalhar, porque Jesus falou que o seu Pai, que é o nosso Deus e é o nosso Pai, trabalha o tempo todo. Louvado seja Deus. Acabamos de comentar o capítulo 1 do Evangelho da carta de Paulo aos Romanos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, com todos os líderes de célula e componentes das células, desde agora e para sempre. Amém.